Viva, estamos de volta para mais um debate da semana, desta feita e excepcionalmente com Ricardo Vieira e Miguel de Sousa, que se juntam para analisar os temas quentes da atualidade. Boa tarde aos dois. Muito boa Boa tarde. tarde. Hoje, quase que inevitavelmente, vamos falar do assunto que marcou, lá está, a semana, neste caso, as listas de candidatos dos partidos à Assembleia da República pelo Círculo da Madeira. O PSD, coligados mais uma vez ao CDS, apresentou a sua lista com algumas surpresas, desde logo o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, enquanto o PS vai esperar até janeiro. Quanto aos Juntos pelo Povo, colocou como cabeça de cartaz o autarca de Santa Cruz, Filipe Sousa. Entretanto, e se nos sobrar tempo, vamos ainda falar de um ano de sedes na Madeira, aproveitando esse gancho para perspectivar 2024. Mas antes peço, como habitual, a cada um dos nossos convidados uma frase suscetível de comentário. Começo por si, Ricardo Vieira. Boa tarde, um abraço aqui ao Miguel Um abraço. e aqui também ao Bruno. Eu acho que a frase que mais me marcou esta semana foi uma frase de Luís Montenegro. E a frase é: se eu ganhar as eleições como Primeiro-Ministro, vou nomear uma comissão de estudo para estudar novamente a localização do aeroporto. Eu penso que é a frase mais infeliz que eu vi nos últimos tempos por parte do presidente do PSD. O país está há 50 anos para decidir onde vai fazer o aeroporto de Lisboa. Nomeou-se, até que julgo que com a conivência do PSD, uma comissão técnica para estudar os melhores lugares para o efeito. A comissão fez-o, pelos vistos fez uma opção que não teve em atenção o aspecto financeiro, mas é uma opção. Cabe aos políticos agora decidir. O que é que vem fazer mais uma comissão de estudo outra vez? Para adiar outra vez o problema? Para justificar que não se vai seguir a posição que a Comissão Técnica, esta última, determinou? Qual a utilidade desta Comissão de Estudo outra vez? Por que se vai adiar mais uma vez uma decisão crucial para o país e, naturalmente, talvez o maior investimento que se vai fazer em Portugal nos próximos 20 ou 30 anos? É uma frase infeliz. É uma frase que eu acho que não deveria ser dita por um candidato a primeiro-ministro. Provavelmente será o futuro primeiro-ministro a partir de março. Mas essa frase não pode fazer com que perca votos. O povo já está um pouco cansado de É nesse palavras sentido e que eu quer. digo, é nesse sentido que eu digo que é infeliz. Podíamos discordar da decisão da Comissão Técnica, e os políticos têm essa possibilidade, até por uma razão financeira, porque é o que me dizem, a solução apontada pela Comissão Técnica é a mais cara. Poderia ser esse o motivo para justificar que não se fosse por aí, mas não, a solução, ou melhor, a resposta dada pelo presidente do PSD foi a de que mais uma comissão, para que em março o governo, esfiado por ele, possa vir a decidir novamente, sabe-se lá quando, a localização do novo aeroporto de Lisboa. Miguel de Sousa, que nos acompanha via Zoom, à distância, concorda, antes de passarmos à sua frase, concorda com a análise de Ricardo Vieira? Ora, boa tarde aos dois e a todos. Qualquer portanto, à distância, mas ouvindo bem. E também ouvi bem o que o Luís Montenegro disse sobre isso, que me fez arrepiar, mas e respeito a opinião do Ricardo, por quem tenho muita estima e consideração. Mas o que o Luís Montenegro disse não foi que ia estudar outra vez. O que o Montenegro disse é que tinha nomeado um grupo de trabalho no PSD para o PSD dar resposta no primeiro dia em que foi governo. Portanto, o que o PSD neste momento já está fazendo é, com um grupo de trabalho, a preparar a decisão para que, se for primeiro-ministro, como ele disse, deliberar na primeira semana de trabalho. Ora, isto não é estudar, isto não é adiar, isto não é nada. Até agora, também percebo
que não cabe ao primeiro-ministro, neste caso ao candidato a primeiro-ministro, ler os relatórios todos, porque senão o homem não decide nada, só estuda e lia. E, portanto, alguém tem de preparar e escrever a decisão. E o que ele disse foi tomar a decisão do aeroporto na primeira semana em que for primeiro-ministro. E que para isso tinha indicado a um grupo de trabalho que ia preparar a deliberação. Portanto, penso que isso, o PSD e o Luís Montenegro não vão ser causa de atraso por estudo. Pode ser causa por muita coisa. Agora, por estudo também já tem, como o Ricardo disse, 50 anos. Portanto, isto mais ano, menos ano, dá tudo na mesma. Portanto, nós já vamos andar pouco nesse novo aeroporto, enquanto beneficiarmos, nós madeirenses, enquanto beneficiarmos da Portela, quase que aterramos em casa ou no hotel onde vamos ficar. Portanto, para nós é ainda um privilégio, para os outros que vêm, logo se verá como é que será. Eu esqueço-me sempre disto, da frase, portanto, não preparo e devia ter preparado, mas como vi ontem uma coisa que me deixou no maior dos espantos e que eu não sabia como é que ia protestar, aqui vai como frase do dia, que é do hoje, o nosso colega, faz favor, o deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, faz um artigo no Diário de Notícias em que o título é Pedro Nuno Santos, o autonomista. Mãe do céu. Eu já ouvi chamar muitos nomes a Deus, a Jesus, a Maomé, uma data de gente. Agora, chamar ao Pedro Nuno Santos o autonomista, por amor de Deus, isto tem que ter um mínimo de regras, um mínimo de seriedade e que não seja só a criar bujardas, porque isto é uma bujarda, completa bujarda. Eu nem conheço o Pedro Nuno Santos, mas nunca li, nunca ouvi, não conheço aquilo, aliás, que ouvi no dia que ele foi à Madeira, é tudo muito pela rama, sem qualquer profundidade, nem sem qualquer tom incisivo sobre autonomia. Aliás, que é que a ideia que é quem não está interessado na autonomia, como o outro também não está interessado na autonomia, como os continentais, na generalidade, não estão interessados na autonomia. É uma coisa que diz respeito a 5% dos portugueses e 95% dos portugueses não quer saber disso para nada. Ao contrário do Dr. Alberto João Jardim, que entendia que só a Madeira e os Açores é que deviam ser autónomos, eu acho que o que está certo é como em Espanha, em que toda a Espanha é autónoma, em 16 autonomias e 2 cidades autónomas. E isso faz com que todos se interessem pela autonomia. Aqui só 5% é que se interessam pela autonomia. Agora, chamar ao Pedro Nuno Santos o autonomista, por amor de Deus, eu já tinha visto muita anedota, mas esta é a anedota maior do ano. Mesmo a acabar o ano, ele conseguiu fazer a frase do ano. Muito bem, fica a frase escolhida por Miguel de Sousa. Avançamos para o principal tema deste debate da semana e, curiosamente, contamos com duas figuras ligadas aos dois partidos que concorrem juntos a São Bento. Portanto, Pedro Coelho, Paula Margarido e Paulo Neves são os três primeiros nomes da lista conjunta de PSD e CDS Madeira. Entretanto, o Partido Socialista só anuncia a sua lista em janeiro, uma vez que tem congresso marcado para os dias 13 e 14, residindo aqui alguma expectativa quanto ao cabeça de lista, que poderá bem ser Paulo Cafufo ou não. Quem já tomou a dianteira no Juntos pelo Povo foi Filipe Sousa, que confirmou ter sido escolhido para número 1 na lista do JPP nas eleições do dia 10 de março, desta vez sem qualquer zanga com o irmão. Mas centremos-nos em primeiro lugar no PSD e CDS, que
concorrem uma vez mais em coligação. Questionava assim, Ricardo, se não seria esta a oportunidade certa para que estas duas forças pudessem medir o quanto valem junto do eleitorado de forma separada, ou o casamento está para durar? Bom, eu acho que a Madeira foi precursora daquilo que vai acontecer a nível nacional. É inevitável. Tudo caminha para haver uma coligação também a nível nacional entre o Uhum. PSD e o CDS e se calhar outros partidos e outras pessoas mais independentes, procurando criar um espaço mais alargado que consiga ganhar ao Partido Socialista nas próximas eleições. Penso que o grande objetivo é esse, atingir o primeiro lugar, e não só atingir o primeiro lugar, como tirar a maioria de esquerda que atualmente existe na Assembleia da República. Como se sabe, hoje ganhar as eleições não significa designar o primeiro-ministro, depois da geringonça, e, portanto, o que pode vir a acontecer no país é nós termos um partido que ganha as eleições, mas não ter a maioria parlamentar que lhe propicie a governação. E aí é importante saber como é que vai ser a maioria na distribuição dos partidos à esquerda ou à direita. Se a distribuição dos votos cair mais para a direita, ou seja, para os partidos que estão da ala mais à direita, é possível que o PSD, coligado com o CDS, possa vir designar o primeiro-ministro e se consiga um acordo parlamentar nessa maioria para governar. Por isso é importante que a eleição dê a essa coligação do PSD com o CDS uma expressão eleitoral significativa, pelo menos superior àquela que o Partido Socialista eventualmente virá a ter. Aqui na Madeira, além desse aspecto, além do aspecto nacional, e penso que faz sentido também haver aqui coligação, há um outro aspecto que tem vindo a ser dominante nos últimos tempos, que é um partido que está no governo regional, que no fundo tem sido solidário e sustentáculo, digamos assim, da maioria, tem vindo a ser interpretado como não fazendo sentido que em eleições que ocorram durante esse mandato venham ou estejam separados. Vão fazer campanha um contra o outro quando no governo estão juntos, quando nas eleições para a Assembleia da República últimas estiveram coligados, quando nas eleições europeias estiveram coligados, quando na maioria das autarquias estiveram coligados, agora vão separados por quê? O que é que correu mal? Este aspecto é um aspecto que obviamente contou, na minha opinião, para a escolha, outra vez, de uma solução conjunta entre os dois partidos. Sendo certo que, neste caso, o CDS não elegerá, possivelmente, nenhum deputado, só ajudará à eleição dos deputados do PSD, que se espera que seja os três que atualmente, pelo menos os três que atualmente têm. Miguel de Sousa. Um acardeado do CDS para com o PSD, fazer eleger, portanto, 3 deputados ao PSD, coisa que, portanto, em princípio o PSD já está. Eu acho que isto da coligação é também, como em política, tudo é preciso ver o que é que acontece. Ora, há 4 anos concorremos separados, juntámos a seguir e deu maioria absoluta. Nestas últimas eleições de setembro, concorremos em conjunto e já não deu maioria absoluta. Porque os dois juntos não valem os dois separados. Os dois juntos valem, e a minha opinião, e eu conheço muita gente que não votou na coligação e que antes sempre votou no PSD, e conheço gente que não votou na coligação. E, portanto, é natural que, para muitos, a coligação não tenha o mesmo significado do que o seu partido. E, portanto, o que é facto é que os 12 em separado deu maioria absoluta, os 12 em conjunto não deu maioria absoluta. E, portanto, isto devia de ter sido uma lição. Portanto, acho que as coisas servem-se para aprender. O que vai acontecendo serve para ensinamento. A não ser que pensem que, por ser coligação, ainda assim, ficamos a 1 da maioria. Isto, pelos vistos, para a próxima, já vai ser preciso mais um partido, mais 2 partidos,
para fazer a maioria absoluta, porque vamos juntando todos e qualquer dia não há mais ninguém, portanto, a juntar. Miguel, Eu tenho que dizer, essa análise tem 3 ou 4 coisas que não, tem não mais, podem, tem mais, não podem deixar de ser ditas. Primeiro é tem o Chega. mais. Primeiro é o Chega. Não. Primeiro é o Chega, não. Que é O quê? um factor novo, o Partido Chega, que nas eleições Não, regionais não, são tudo levou, coisas novas. levou São quatro, tudo coisas quatro novas. deputados, não é? E é isso o aspecto Mais uma negativo. razão para E ter atalhado o coisas. segundo aspecto, que não posso deixar de dizer, é que está para provar, se nas últimas eleições regionais o CDS e o PSD fossem separados, se teriam mais votos. Isso está para provar. Porque se é verdade que Com eventualmente certeza há que está, pessoas. com certeza que está. Aliás, por isso o Ruben estava a perguntar se não era a altura de ter medido as duas partes. Tu também disseste bem, isto é o pronúncio a nível nacional. Mas a nível nacional andou a fazer uma conta de que 60.000 votos, que será o universo que o CDS pode juntar no norte de Portugal, em Aveiro e no Porto, e que poderá dar 3 deputados. Esses 3 deputados serão para dar ao CDS. Ora, isso, pronto, é uma teoria, e eu por mim tudo bem, se acham que vão buscar 3 deputados e pronto, já que são com os 60.000 votos do CDS, bem pode ficar com eles o CDS, não vais problema nenhum. A gente estava a falar, o raciocínio era sobre a Madeira, mas eu não queria portanto, trazer uma dificuldade a esta questão da coligação na Madeira. Estou a constatar que juntos não deu maioria absoluta. Não estou, portanto, a dizer que não se deve ir em maioria absoluta. Eu tenho mais dificuldade na escolha dos candidatos. Muito mais dificuldade na escolha dos candidatos. Não escolhia Pedro Coelho para a cabeça de lista? Porque um presidente do PSD, o Dr. Miguel Albuquerque, apareceu a falar em rejuvenescimento. Ora, o rejuvenescimento que ele resolveu foi tirar o deputado do PSD da JSD. De imediato, com esta matemática, que não é política, não é nada, a JSD perdeu o seu deputado. Tinha um deputado em São Bento, o Dinis Ramos, ainda por cima, acho que se portou muito bem, e estava lá apenas há 12 meses. E não se pede a um jovem que muda a sua vida e vá para Lisboa para substituir uma ausência no Parlamento, que foi o caso do Sérgio Marques, e, portanto, depois, 12 meses depois, ele não presta. O Dinis Ramos não tem condições para ser deputado. Portanto, fez alguma coisa errada que ninguém conhece, ou a JSD perdeu a autonomia. Pronto. Portanto, rejuvenescimento não foi, porque se tirou o deputado jovem que existia no Parlamento da República em nome da Madeira. Depois, a doutora Sara Madruga tem 45 anos. Os 3 que entram têm todos mais que 45 anos. Então, também não há rejuvenescimento. Por isso foi uma expressão infeliz para uma oportunidade que se quis ter para pôr 3 novos deputados e que se foi intitular de rejuvenescimento de forma errada. Aliás, eu não tenho nada contra os 3 candidatos. Atenção, sou particularmente amigo do Dr. Pedro Coelho, mas o Dr. Pedro Coelho andou a escrever contra a coligação. A escrever no Diário de Notícias, não foi em cartas confidenciais. Andou a dar opinião que não era a favor da coligação. Mas, portanto, pelos vistos, teve uma evolução no seu pensamento e vai liderar uma lista da coligação. E, portanto, pronto, o doutor Paulo Neves volta, é um regresso, portanto, não se pode dizer que seja também um rejuvenescimento.
E a doutora Paula Margarido, apesar de ser casada com um familiar meu, e eu conheço muito mal, e portanto não posso juntar aqui muita coisa, ainda que saiba uma frase dela famosa que não se deve usar a ordem dos advogados para se trepar na carreira política. Portanto, penso que isto também, se calhar, não é verdade. Ora, portanto, eu acho que há aqui uma ideia de tentar dar um ar de limpeza a qualquer coisa que não tem nada de limpeza. A única limpeza é tirar o deputado da JSD e tirar uma deputada jovem de 45 anos, sempre do PSD, militante e apoiante do Dr. Miguel Albuquerque desde a primeira hora e, portanto, sempre na vanguarda desta nova geração do PSD. Aliás, eu não sei se isto de mudar e de rejuvenescer vai ser um critério para o futuro, já se vai ver nas eleições europeias se isso assim será, nas regionais não foi assim, não foi assim, portanto, nestas eleições eu não percebi bem a ideia, porque o Sérgio Marques não se podia candidatar outra vez. A doutora Patrícia Dantas, infelizmente, por coisas que ela provavelmente é alheia, mas o que é facto é que está impedida de se candidatar novamente. Portanto, estava ali em causa a doutora Sara Madruga, o Dinis Ramos, eu acho que são os dois jovens, são os dois interessados pela política, eram bons deputados, conheciam os dossiês, estavam bem envolvidos, e não me parece que tenha sido boa ideia trocar, mas vamos aceitar que quem manda sabe, e portanto temos uma nova lista da coligação para eleger. Carlos Vieira, não sei se concorda com os nomes que foram escolhidos, neste caso, e falando concretamente dos três primeiros, Pedro Coelho, Paula Margarido e Paulo Neves, e aproveitava o caminho para também lhe perguntar sobre Lavínia Curti, que é a aposta do CDS nesta lista, embora já o tenha dito aqui, que seja difícil ser eleita, convenhamos que também é pouco conhecida. Sim, é uma pessoa pouco conhecida, Já embora conhecia? tenha uma ação social significativa e penso que prestou um apoio ao partido na fase de elaboração do seu programa e, portanto, tem alguns méritos nessa matéria. E é bom que o CDS apresente caras novas e não sempre as mesmas. Isso é um aspecto que eu acho positivo. Em relação à lista da coligação, e em especial aos três nomes cimeiros, em primeiro lugar, eu acho que é uma jogada arriscada. Arriscada no sentido de que poderia perspectivar-se uma luta com o Dr. Paulo Cafofo. E se fosse com o Dr. Paulo Cafofo, a candidatura do Dr. Pedro Coelho ia ser uma candidatura, eu diria, arriscadíssima. O Dr. Paulo Cafofo tem uma imagem nacional maior do que a do Dr. Pedro Coelho, vem de um governo e com o propósito de reunir as hostes opositoras à atual maioria governativa e poderia aí ter um resultado que prejudicasse o Dr. Pedro Coelho e o PSD e o CDS em consequência. Portanto, acho nesse aspecto uma jogada arriscada, mas se calhar não é tão arriscada se nós pensarmos que se calhar o Partido Socialista, face à lista do PSD e do CDS, já não apresenta o Dr. Paulo Cafofo como número 1. E assim as eleições para a República vão ter uma dimensão não tão regional como eventualmente se pensava que teria. Mas apesar de tudo, acho que é uma jogada arriscada em dois sentidos. Primeiro, porque eu acho que o Dr. Pedro Coelho, eu conheço pessoalmente, até sou amigo dele e, portanto, tenho relações pessoais com ele e aprecio a sua conduta. Acho que ele tem um trabalho notável em Câmara de Lobos. Repare que sob a gestão dele, Câmara de Lobos deixou de ser aquele conselho, digamos, rasca, e o conselho a quem as pessoas até tinham uma certa vergonha de falar dele, e hoje é um conselho de referência na região, e isso deve-se muito à Câmara que ele presidiu,
Eu acho que o doutor Pedro Coelho não vai ser um candidato como é a doutora, ou como era a doutora Sara Madruga. Não será a voz do dono. Será naturalmente uma voz autónoma e uma voz firme. Nós conhecemos o estilo do Dr. Pedro Coelho, é um homem que tem as suas convicções muito claras e eu diria até, muito afirmativo nessas convicções. Não espera, julgo eu, o PSD e o CDS, ter ali um moço de recados. Não o será. Não o será. E julgo até que vai fazer nessa matéria uma campanha e um mandato que vai surpreender. Vai surpreender. E se calhar é também para o Dr. Pedro Coelho uma oportunidade de se afirmar num espaço fora do seu conselho. Julgo que o Dr. Pedro Coelho tem ambições nessa matéria e é justo que as tenha e é natural que as tenha e, portanto, vai aproveitar estas eleições para afirmar-se nessa matéria e, eventualmente, ser uma figura de referência em termos regionais para um futuro. Depois, os outros dois candidatos, eu conheço também bem, e até dou-me bem com a doutora Paula Margarida, a minha colega de trabalho, tive várias coisas com ela em comum, temos outras convicções próximas também. A doutora Paula Margarida não tem nenhuma referência política até agora. Teve, como toda a gente sabe, algum protagonismo por causa dos desempenhos que teve em comissões ligadas à Igreja Católica. É uma pessoa que tem facilidade em comunicar, tem uma influência grande em determinados sectores da sociedade. Penso que foi isso que fez com que ela fosse escolhida. É um pouco surpreendente porque ela não é uma mulher de partido, não é uma mulher que vem do partido, e por isso é um pouco surpreendente ter surgido agora, depois também de se ter afastado um pouco dos órgãos dirigentes da Ordem e ter perdido as últimas eleições para a Ordem, surgir agora. Mas é uma oportunidade, desejo à doutora Paula Margarida, em termos pessoais, os melhores sucessos possíveis. O doutor Paulo Neves, como o doutor Miguel Sousa estava a dizer há pouco, vai repetir o lugar. É bom que haja alguém na lista que já conheça os corredores da Assembleia da República. Ele vai ter essa função, não é? Ele já conhece os cantos da casa. É bom para um deputado que vai daqui da Madeira, ou para um grupo de deputados que vai da Madeira, alguém que já conheça os colegas, que já conheça como é que se relaciona, como é que funciona o regimento da Assembleia da República. Isso tudo é útil e penso que o Dr. Paulo Neves tem esse lado positivo. Mas volto ao princípio. É, sem dúvida, uma lista de grande risco. Corajosa, rompe com os deputados atuais e eu acho que é, de facto, corajosa nesse sentido, não é? Vamos ver como é que o Partido Socialista vai reagir a esta lista, porque da parte do JPP também acho que é uma candidatura forte, embora o Presidente da Câmara de Santa Cruz, o atual Presidente da Câmara de Santa Cruz, que se candidata, não é um homem muito dado à oratória. É um homem dado mais à gestão A prática. estratégia, a estratégia. Não será, na minha opinião, não será de esperar dele um grande deputado no sentido tradicional do termo. Uhum. Mas acho que cria ali ao Partido Socialista uma certa condição em relação à eleição dos 3 deputados que atualmente o Partido Socialista lá tem. E há aqui um terceiro factor, ou se quisermos um quarto factor, que pode vir também a complicar este jogo, que é o Chega. O Chega possivelmente terá um candidato, e eu perspectivo que seja uma pessoa, se calhar o tempo dirá se será ou não, e que pode vir a tirar um deputado Que também já conheço os cantos à e casa. que também já conhece os cantos à casa e que pode vir a tirar um deputado a estes dois grupos que até agora tiveram os 6 deputados. Muito bem. Miguel de Sousa, já que não contamos a título excepcional com António Trindade, o nosso homem mais à esquerda, e Até ver, até ver. uma vez que Até Ricardo ver. Vieira já tocou no assunto e o Miguel não falou sobre a questão do Partido Socialista, Paulo Cafofo deve assumir um lugar de deputado na Assembleia da República, assumir esta candidatura como cabeça de lista a São Bento?
Primeiro, eu sou mais à esquerda. Eu daqui do nosso grupo de comentadores, eu sou o mais à esquerda. Portanto, Eu gosto de estar à direita. Eu gosto de estar à direita. quando eu dei a minha opinião, já estava a falar como o mais à esquerda que há aí no grupo. Uma coisa é ser filiado, outra coisa é o que é cada um, portanto é. Primeiro eu queria dizer que o Dr. Pedro Coelho vai ser um bom deputado. O Dr. Pedro Coelho é uma pessoa capaz, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que fala bem e que se impõe, dá nas vistas, aparece, não se encolhe, e naqueles grupos parlamentares de 100 deputados ou mais de 100 deputados, é preciso alguma capacidade, alguma energia, alguma coisa mais para sobressair e tomar as rédeas de algumas áreas de funcionamento do Parlamento. Oxalá ele tenha a oportunidade de ser ou de ser posto a coordenar ou a trabalhar em temas que tenham interesse direto para a Madeira. Há muita coisa interessante para a Madeira, em que a Madeira é parte e por isso tem toda a necessidade de ter influência e proximidade com os trabalhos e com a discussão desses assuntos, e portanto espero que o Dr. Pedro Coelho tenha essa oportunidade. Aquilo é um jogo complicado, é um jogo de muita gente interessada em muitos poucos lugares, portanto há que ter ali uma gestão política que também o Dr. Miguel Albuquerque, naturalmente, com a sua influência dentro do PSD e junto do Dr. Luís Montenegro, pode e deve muito bem fazer prevalecer alguma forma do PSD Madeira estar perto dos assuntos de interesse para aqui a nossa região. Agora, eu acho que aquilo que me têm dito nas ruas e nos cafés é que o Dr. Paulo Cafofo vai se candidatar. Portanto, é uma forma de entrar e manter a vida política, porque ele não é deputado regional. Ele deixa de ser secretário de Estado. Se for secretário de Estado das Comunidades, então não vai liderar PS nenhum na Madeira, porque vai andar em todo o lado, menos na Madeira, a não ser que vá liderar o PS da migração, não o PS da região autónoma da Madeira. Mas pode Portanto, liderar o PS Madeira como deputado na Assembleia da República, por exemplo? sim, penso que pode. Aliás, e olha, eu vou dizer uma coisa para já aqui. Eu fui eleito várias vezes para a Assembleia da República. Infelizmente, pelas funções que sempre ocupei, portanto, nunca pude assumir essas funções. Estava no governo regional e era presidente da JCD, promovia disso o candidato da juventude nas listas do PSD, mas nunca pude assumir esse lugar, até também só uma vez é que eu fui eleito e tive que resignar. Das outras vezes não chegava ao lugar onde eu estava. Mas eu acho que em política, se nós um dia quisermos dizer que fomos políticos, há uma coisa que tem que ter acontecido, é ser deputado da Assembleia da República. Isto de andar na política, mas nunca ter ido à Assembleia da República, é curto, é uma coisa local, regional, é lá no Burgo, é qualquer coisa lá na terrinha dele. Agora, deputado político nacional, quem quiser dizer que andou na política nacional, tem que ter andado na Assembleia da República. É aí o fórum da política portuguesa, é aí o grande debate, é aí onde estão os primeiros políticos portugueses, não sei, hoje em dia já não está a nata, nem o que é de melhor em Portugal, mas são aqueles que se
fazem eleger em cada um dos distritos e, portanto, é por natureza o lugar de elite que cada político deve aspirar, se quer dizer, no fim da vida, eu fui político. Eu quase tenho vergonha, muitas vezes, de dizer que fui político quando estou a falar com pessoas de fora, porque eles podem perguntar onde é que andei, e eu tenho que dizer que andei na Madeira, portanto, nos bancos que até foram de escola no princípio da democracia, só mais tarde é que foram bancos feitos para serem verdadeiramente de um parlamento. Por isso, eu acho que isto é uma função muito digna, é uma função muito importante. Obviamente que eu penso que o Dr. Paulo Cafofo quer assumir esse lugar, tem prestígio, tem forma de dar imagem. Ele é uma pessoa trabalhadora, penso que é uma pessoa, portanto, capaz. Agora cabe a nós ser melhor do que eles e fazer melhor e estar mais bem preparados para poder socorrer, porque é este o termo, socorrer a vida da Madeira. A vida da Madeira está muito difícil, muito difícil. E Carlos, grande parte de tudo o que se precisa conquista-se em Lisboa. Esta coisa de não ir a Lisboa, de ficar nos gabinetes no Funchal, de andar a visitar conselhos por toda a região, que é tudo muito bonito, mas não resolve nada. As grandes soluções, os grandes problemas, os principais assuntos estão em Lisboa por resolver. E sem ir lá, ninguém vai tratar deles. Ninguém vai tratar deles. E o Dr. Pedro Coelho, não nos primeiros dias, mas mais adiante, aliás, um pouco como o Dr. Guilherme Silva, que foi criando um historial e um currículo que depois já era super deputado e já era um senador da Madeira e não um deputado da República. E isso é mais importante do que ter uma pessoa lá pronta para fazer discurso e para dar opinião. Pedro Coelho pode ser Isso o próximo Guilherme Silva. eu queria dizer aqui duas coisas em relação ao que o Miguel Sousa disse. Eu estou de acordo que a Assembleia da República é uma boa escola para a política nacional, A mas não é, escola não, é a Universidade Final. sim, escola nesse sentido, mas não é, há políticos nacionais que foram grandes políticos nacionais e nunca estiveram na Assembleia da República. Um deles é Foram políticos, mas nunca desempenharam funções políticas. Bem, não, o professor bem. Cavaco Silva. O professor Mas Cavaco foi Silva eleito. Mas nunca foi foi eleito. deputado. Nunca foi Mas deputado. foi eleito. Foi eleito na lista, mas nunca foi deputado. Foi como eu, fui É, eleito e não foi. o que não, o Dr. Alberto João, por exemplo, também teve espaço nacional e nunca foi deputado da Assembleia da República. Portanto, Mas foi eleito. há exceções e, portanto, não há necessariamente, quer dizer, não é uma relação de causa e efeito 100%. Agora, eu acho que é importante, político nacional, passar para a Assembleia da República. E o que é verdade é que a Madeira não teve até agora ninguém que substituísse o Dr. Guilherme Silva nessa matéria. Saiu o Dr. Guilherme Silva e a partir daí houve um certo apagamento da representação regional. E digo mais, digo da Madeira e digo dos Açores, porque os Açores também tiveram deputados significativos na Assembleia da República, um até foi presidente da Assembleia da República, foi o Dr. Mota Amaral, e a verdade é que os políticos da Madeira e dos Açores, com exceção do Carlos César, mas que não tem qualquer cargo, nem parlamentar, nem governativo, acabaram por não ter qualquer expressão depois nos espaços nacionais. E isso é mau. E é mau por duas razões. Primeiro, para aquela que o Miguel estava a dizer, e bem, que é, muitos dos assuntos das ilhas ainda dependem do continente, e vão depender sempre do continente. Cada vez mais as coisas são integradas, nós somos muito influenciados por aquilo que se passa no continente europeu, e as soluções que se adotam no continente europeu têm repercussões muito, e às vezes graves, na região. Portanto, é preciso ter ali uma voz, ter ali alguém que esteja a nos defender. E em segundo lugar, porque eu acho que a autonomia também se afirma nisso, em termos de pessoas que alcancem notoriedade fora da ilha. O facto de nós termos um Cristiano Ronaldo, um Tolentino Mendonça, pessoas desse género, dão nome à Madeira, prestigiam a autonomia da Madeira, prestigiam a nossa terra. E é bom que isso aconteça também na política nacional. É bom Nunca aconteceu.
Nunca aconteceu. Aconteceu com o Guilherme, sensivelmente, eu acho que o Guilherme teve um papel Óbvio. nacional. Eu fui o primeiro a dizer. Fora disso, os Açores tiveram alguns, não é? Os Açores até tiveram presidente da República, mas é pena que a Madeira não aposte nisso. Eu julgo que o Dr. Pedro Coelho pode ser essa pessoa. Pode ser a pessoa que venha a substituir esse papel que era importantíssimo do Dr. Guilherme Silva e possa vir a representar a Madeira com nome, com peso no espaço nacional. Às vezes penso que ele pode ser tentado fazer da Assembleia da República um trampolim para voltar à Madeira. E se é assim, não vai desempenhar esse papel que eu estou a pensar. E está no direito de pensar assim se quiser, não é? Mas eu acho que era bom que a Madeira tivesse uma pessoa como já teve em Guilherme Silva. Muito bem. Encerrado o capítulo. Podem ser os dois candidatos de um lado e do outro, eventuais futuros candidatos ao governo regional. Portanto, como o Ricardo estava aqui a deixar em dizer, eu não acredito, mas podem vir a ser. Mas O pode. Dr. Pedro Coelho pode perfeitamente um dia pensar que pode ser presidente do governo regional, da mesma maneira que o Dr. Paulo Cafofo também pode ter essa ideia. Agora, porque isto precisa de um bocadinho de humor? Porque só tudo triste, toda coisa, ainda por cima estamos numa altura do Natal, das festas, das ponchas, das aguardentes, das cervejas, etc. Portanto, eu gostaria de dizer que eu, quando ouvi falar na coligação, e tive uma esperança, que era ter um deputado que chegasse a presidente da Assembleia da República, porque o CDS especializou-se nisso. Não tem votos, mete um deputado 18 e ele chega a presidente do Parlamento. Ora, pode ser que a gente pudesse, por via do CDS, vir a ter um presidente do Parlamento Já estou a ver qual é o lado esquerdo. nacional. Já estou a ver o lado esquerdo do Miguel Sousa. Já estou a ver qual é o lado esquerdo do Miguel. Mas eu ia encerrar este capítulo político, mas o Miguel levantou aqui uma questão, é que referia-se concretamente a Paulo Cafofo, porque se concorrer como cabeça de lista do PS contra Pedro Coelho e perder, correndo o risco de perder essa corrida, acaba por hipotecar de certa forma aquele projeto que Cafofo tem para 4 anos, o tal projeto da causa de vida. Não, obviamente que uma derrota em política é sempre uma derrota. Uhum. E, portanto, ninguém que se candidata para perder. Neste caso, candidatam-se para serem eleitos. Mas ou o cabeça de lista do PS e o cabeça de lista do PSD estão eleitos automaticamente. Portanto, não precisam de ter esse receio. Agora, há bons resultados não ganhando e há maus resultados ganhando. Portanto, isto agora é preciso esperar pelo dia 10 de março para primeiro perceber, daqui a umas semanas, quem são os verdadeiros e últimos candidatos e depois ver quais são os resultados que cada um tem. E aí aferir da benignidade ou não dos seus resultados. Portanto, não é só ganhar ou a perder, é ver quem teve um bom resultado e quem teve um mau resultado. Por isso eu acho, ainda hoje mandei um comentário que é um SMS a um dos candidatos, dizendo é preciso lutar para eleger os três. Portanto, porque isto de pensar que tem 3 candidatos nesta nova realidade partidária regional não é assim tão líquido. Vamos lá ver se a expressão de votos e estas novas realidades partidárias se não embrulham um bocadinho aquilo que era o que antigamente se pensava que fora, uma vez que o CDS elegeu um deputado e outra vez o Bloco de Esquerda, que as coisas eram 3-3. Pode não vir a ser 3-3 e para isso é preciso trabalhar muito em campanha eleitoral daqui até 10 de março. É preciso dar uma ideia de que as pessoas devem ir votar no sentido de escolher ter a sua melhor opção para a vida da Madeira.
Muito bem, fechamos então o tema São Bento, passamos ao segundo e último, uma vez que já nos resta pouco tempo. O Mundo em 2024 foi a temática da conferência que a SEDES organizou de forma a assinalar o primeiro aniversário de implantação na Madeira da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. A SEDES que convidou 9 oradores para participar neste debate. Aqui na TSF contamos com 2 e por isso aproveito para perceber na vossa perspectiva como estará o mundo em 2024, obviamente nas áreas que vos diz respeito, justiça e economia. Um, Além da importância, obviamente, destes fóruns de discussão, Ricardo Vieira, na justiça, vamos continuar a assistir a este, diria, braço de ferro entre políticos e Ministério Público. Três coisas que me surgem de primeira. Primeiro, saudar a SEDES. Eu acho que há digamos, o pior aspecto do jardinismo foi ter evitado, ter medo de discutir as coisas na Madeira. Sentia-se que quando alguém exprimia opiniões sobre o futuro da Madeira, sobre a autonomia, sobre as coisas como iam correr, isso era sempre encarado como se fosse um inimigo, alguém que estava a perturbar, alguém que não queria, que não era a favor do governo. E isso foi um aspecto altamente negativo, eu até diria prejudicial para a Madeira. E graças a Deus que a SEDES, embora com um ano de existência, está a dar sinais de acabar com essa fase. É ótimo que se discuta o nosso futuro, que se pense sobre a Madeira. A Madeira precisa de ter uma grande reflexão política, livre, profunda, técnica, e acho que a SEDES pode contribuir para isso, e eu acho que os sinais que até agora deram vão nesse sentido. Segundo aspecto, os problemas do país não são, evidentemente, exclusivamente os problemas entre o Ministério Público e a política. Há aí um problema complicado. E hoje vi umas declarações do Dr. Rui Rio, corajosas, e que acho que há ali alertas que é preciso também atender. Nós não podemos ter a estabilidade governativa e os mandatos de órgãos eleitos dependentes de últimos parágrafos de comunicados do Ministério Público. Isto não pode ser assim. Nem pode a comunicação social ser cega e altamente seguidora de tudo o que vem do Ministério Público. É preciso crivos, filtros, é preciso que alguém exerça aqui um controle democrático, obviamente, mas que possa, de facto, filtrar este poder como todos os outros são filtrados. Segundo aspecto, ou o último aspecto que eu gostava de dizer, o mundo não está famoso. Ao contrário do que aqui há uns anos se dizia, que tinha acabado as ideologias, que o mundo ia caminhar para uma solução muito mais integrada, até dizia-se em que haveria vários poderes pelo mundo distribuídos, várias potências que mandariam no mundo. Afinal, aqui em 2023, o que estamos a assistir novamente é é outra vez uma bipolarização clara entre dois grupos de países que escolhem determinados teatros de guerra, mas que lá estão todos metidos de pés à cabeça, não é? E esta dicotomia que está outra vez a se assistir no mundo, com efeitos terríveis no armamento, na despesa, no custo de vida, nas questões financeiras, em tudo isso, isto está a ter uma repercussão que nós ainda não nos apercebemos totalmente, mas que eu julgo que 2024 vai começar a revelar ainda com maior gravidade. Penso que não era esse o futuro que nós pensávamos quando o muro de Berlim caiu, não era esse o futuro que nós pensávamos quando vimos a perestroika e toda a evolução do mundo, do antigo mundo soviético, mas de facto a vida é assim. Isto é cíclico e voltamos a ter, digamos, um poder muito expressivo e que degladia lado a lado com o Ocidente. Não tenho as dúvidas sobre isso.
Miguel de Sousa, foi importante este fórum de discussão organizado pela SEDES. Perguntava-lhe também perspectivas sobre a economia, além da empresa de cervejas da Madeira, obviamente. Perspectiva-se um bom ano. Ora, eu faço parte da SEDES há 40 anos, porque na altura, quando ela foi fundada, entre os quais o engenheiro António Guterres e muitos outros políticos nacionais, na altura ainda não tão famosos como eram, entretanto, foram. Portanto, o Dr. Alberto João Jardim foi convidado a ser membro da SEDES. Quando ele não queria, mandava-me a mim e, portanto, coube-me a mim ser parte da SEDES desde essa altura. Só que, entretanto, a SEDES esteve fechada durante, não sei se 20 ou 30 anos, e, portanto, ela desmobilizou e também perdeu o seu impacto na vida do país. Eu, aliás, não pude estar no debate na terça-feira à noite, porque já não estava na Madeira, mas paciência, não se pode estar em tudo, as coisas são importantes. De qualquer forma, também ando a ficar preocupado, porque estas organizações têm que ser muito apartidárias. Não é que ninguém tenha partido, mas temos que ter cuidado no envolvimento que se pode ter aos diversos níveis nestas discussões e nestas intervenções. Quanto ao mundo em 2024, olha, eu acho que estou muito otimista. Evidentemente, eu não me ponho a pensar na Ucrânia, eu não me ponho a pensar em Israel, eu não me ponho a pensar em muitos temas que eu não posso controlar nem influenciar. Portanto, percebo que eles vão condicionar, percebo que eles me vão condicionar, mas não faz parte, não é da minha parte influenciar de forma a decidir nada nessas coisas. Já mesmo na parte do clima, aí já sou mais interessado, porque percebo até, porque nos últimos meus 20 anos de vida, percebo que o clima da Madeira não é o que era. As coisas não estão iguais ao que eram. E alguma coisa aconteceu para que tivesse mudado. E cada um de nós aí pode ter um contributo bastante grande, não só a nível pessoal, como também a nível das suas responsabilidades, neste caso, nas minhas empresariais, no sentido de atalhar muitos dos problemas que são graves em termos de consequências para as alterações climáticas. E tenho muita fé nisso e tenho-me empenhado muito nisso. O exemplo passa a publicidade, que eu não gosto muito disso, mas a empresa de cervejas hoje é um exemplo, foi elogiada pelo Ministro do Ambiente pelas suas práticas ambientais. Hoje temos 5 mil e tal painéis solares que já produzem grande parte da nossa eletricidade consumida. E temos hoje a cerveja toda em embalagens reutilizáveis. Não há uma garrafa de cerveja que se deite no lixo por não querer evitar, porque quem quiser partir uma garrafa, parte uma garrafa. Agora, quem quiser reutilizar, e nós temos essa disponibilidade para receber todas as garrafas, e isso é um bem que existe para todos nós, como muitas outras coisas. Portanto, aí eu posso intervir. Acho que 2024 vai ser um ano bom para nós madeirenses. Não sei se para Portugal vai ser, mas pelo menos para a Madeira, em termos de turismo, está perspectivado que assim seja. Este recorde no fim do ano da Madeira, 90 mil turistas, é qualquer coisa de extraordinário. É de qualquer coisa de extraordinário. 30 mil em hotéis, 30 mil em alojamento local, 30 mil em cruzeiros. Isto é recorde. Vai continuar a ser assim, espero eu, e penso bem que assim vai ser. E, portanto, eu acho
que todos nós devemos aproveitar este tempo bom que o turismo traz. Nós não podemos ser só turismo, isso é uma conversa para outro programa, não para este. Nós não podemos ser só turismo, mas temos que aproveitar a oportunidade que o turismo nos dá e sem arrefacer em nada, bem pelo contrário, e fazer com que as novas gerações vão assumindo estas responsabilidades e continuando estas tarefas. Eu acho que é bastante salutar de chegarmos aqui neste ponto. Há um problema grave, é que os salários são muito baixos. Ora. Nós não Os sociais podemos viver continuam a ser com muito graves. estes. Nós não podemos viver com estes salários. Nós tivemos uma campanha eleitoral em setembro, que começou em agosto, ou em julho, ou em junho, depende do partido e da velocidade com que cada um impôs nisso. Não houve um partido que dissesse, ou enunciasse, ou apontasse como é que ia aumentar os salários. As pessoas pensam que é só baixando os impostos. É a única coisa que eles sabem fazer. É propor a baixa de imposto como forma de aumentar o rendimento líquido das pessoas. Mas o que está aqui é arranjar produtividade para aumentar a capacidade de pagar mais salários a cada um. E nós temos que aumentar os salários. Este tem que ser a batalha de 2024, 25, 26, 27, até nós termos um salário médio razoável. A batalha é salários. O resto é conversa de chás. Muito bem, uma vez que o tempo está a chegar ao fim, no fecho da semana eu sei que costumam partilhar curtas resoluções para alguns dos problemas em curso. Peço que guardem essas resoluções para o próximo debate, o debate da semana que chega ao fim. Obrigado pela vossa presença, Miguel de Sousa, Ricardo Vieira. Obrigado e um bom Natal para todos. Um bom Natal. Igual, bom Natal para todos também. Até lá, bom fim de semana. Um abraço.